Os riscos físicos são provenientes de algum tipo de energia. Então, os riscos físicos são ruído, vibrações, calor, radiações ionizantes, radiação não ionizante, umidades e pressões anormais. Podemos encontrar riscos físicos em equipamentos que geram calor ou chama. Podemos encontrar riscos físicos em equipamentos que geram radiações, como radiações ionizantes, raio-x, por exemplo. Podemos encontrar riscos físicos em equipamentos que geram ruídos e vibrações por ondas mecânicas. Ruídos e vibrações são ondas mecânicas e calor se propagam por ondas eletromagnéticas. Ambos podem provocar diversos males à saúde do trabalhador, se este não se proteger através de medidas preventivas adequadas. Qual a diferença entre radiação ionizante e não ionizante? A diferença entre os dois tipos de radiação está no próprio nome. A radiação ionizante é a radiação com energia suficiente para produzir a ionização. Exemplo de radiação ionizante: raio-x, radiação alfa, radiação beta, radiação gama. Exemplo de radiação não ionizante: radiação ultravioleta, radiação infravermelho, radiofrequência, laser, micro-ondas. Finalizando a tabela com umidade, que é a parcela de vapor d'água na atmosfera, frio, que podemos encontrar em câmeras frigoríficas, e pressões anormais, mas relacionada à atividade de mergulho e alpinismo. O risco químico é a probabilidade de sofrer agravo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. Consideram-se agentes de riscos químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador, principalmente pelas vias respiratórias, nas formas de poeiras, fumos, gases, neblinas, névoas ou vapores, ou pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Os agentes químicos podem apresentar-se nos diversos estados físicos nos ambientes de trabalho e durante os processos podem sofrer mudanças. A possibilidade de uma substância química entrar no organismo está associado ao seu estado físico. As formas de adentrar no organismo podem ser através da inalação ou via respiratória, por ingestão ou via digestiva, por absorção ou via cutânea, pela pele. Os danos físicos relacionados à exposição química incluem desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndios ou explosão. Os danos à saúde podem advir de exposição de curta e ou longa duração, relacionadas ao contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, doenças nos rins e fígados e até mesmo algum tipo de câncer. Os riscos químicos e suas consequências. Poeiras minerais, poeiras vegetais e poeiras alcalinas. Poeira é basicamente uma partícula sólida produzida por um rompimento mecânico de sólidos, por meio de processos de moagem, atrito, impacto, etc. Elas podem ter origem mineral, vegetal, alcalina,
As consequências vão desde pneumoconioses até efezemas pulmonares. Nesta tabela pode-se ver os tipos, origens e as enfermidades causadas pelas poeiras. Tipo: mineral, origem, sílica, enfermidade, silicose. Tipo: mineral, origem, asbesto, enfermidade, asbestose. Tipo: vegetal, origem, algodão, enfermidade, bicinose. Tipo: vegetal, origem, cana-de-açúcar, enfermidade, bagaçose. Tipo: alcalina, origem, cal, enfermidade, efizema pulmonar. O caminho que uma partícula percorre no sistema pulmonar até provocar uma pneumoconiose. A partícula atravessa pelo nariz, adentra pelas fossas nasais, desce pela traqueia e vai pelos brônquios até os alvéolos pulmonares. No alvéolo pulmonar, a partícula se aloja. O sistema imunológico, então, é ativado, pois reconhece a partícula como invasor. O sistema imunológico libera, então, uma célula de defesa, o macrosomo, que ele atravessa pela corrente sanguínea até dentro do alvéolo. A célula de defesa tenta fagocitar a partícula de poeira, mas não consegue, levando à sua morte, liberando então enzimas digestivas e consequente inflamação do alvéolo pulmonar, caracterizando assim uma pneumoconiose. Medidas preventivas contra a pneumoconiose: usar máscaras especiais com respirador, fazer uso de jatos de água e método de corte molhados durante o trabalho. O local deve ter uma ventilação apropriada e comer, beber ou qualquer outra atividade deve ser feita longe da poeira de sílica. Fumos metálicos. Os fumos metálicos são formados a partir de vapores e gases que se desprendem das peças em fusão, seja da superfície da peça, seja do eletrodo, do revestimento do eletrodo, de substâncias adicionadas às soldas, do tipo de fluxo ou pós e dos óleos protetores. Os vapores e gases em contato com o oxigênio do ar, após resfriamento e condensação, oxidam-se rapidamente, formando os fumos. As consequências vão de doenças pulmonares obstrutivas crônicas à intoxicação de acordo com o metal. Névoas, gases e vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em gerais. A névoa é uma suspensão de partículas líquidas formadas pela ruptura mecânica de líquidos. Já a neblina é a suspensão de partículas líquidas formada pela condensação do vapor de uma substância que é líquida na temperatura normal. Se esses contaminantes, em condições normais, já estariam no estado gasoso, então estamos diante de um gás. Se, no entanto, o contaminante é um líquido em condições normais, sua fase gasosa será chamada de vapor. Podem ser subdivididos em irritantes, asfixiantes e anestésicos. Irritantes provocam irritação nas vias aéreas superiores. Exemplo: cloro, amônia, ácido sulfúrico, etc. Serviço com substâncias irritantes. Um exemplo aqui é um carregamento de ácido sulfúrico. Os EPIs utilizados: macacão, luvas e botas de PVC, máscara panorâmica com filtro químico. Asfixiantes. Eles deslocam o oxigênio do local, impedindo que este possa ser respirado pelo trabalhador. Exemplo: hidrogênio, nitrogênio, metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Exemplo: serviço em espaço confinado, um tanque inertizado com nitrogênio, onde o nitrogênio toma o lugar do oxigênio. EPI utilizado: cilindro autônomo de ar respirado. Anestésico.
A maioria dos solventes orgânicos tem ação depressiva sobre o sistema nervoso central, além de causar danos ao sistema formulador de células sanguíneas. Os serviços em laboratórios de químicas com produtos tóxicos devem ser feitos de forma segura dentro da capela. Nunca pode ser feita fora para que a pessoa não se exponha a esses produtos. A NR15 e os limites de tolerância a agentes químicos. Diversos trabalhadores, principalmente os do setor industrial, desenvolvem suas atividades em situações de risco, pois lidam com componentes químicos de diferente natureza constantemente. O trabalho deles é regido pela NR15, norma regulamentadora criada em prol da integridade física de tais trabalhadores. O anexo 11 da NR15 apresenta em seu quadro número 1 os limites de tolerância para contato com diversas substâncias químicas, como amônia, anilina, chumbo, clorobenzeno e gás sulfídrico. A tabela ainda classifica os produtos químicos. Mas o que é a NR15? Trata-se de uma norma regulamentadora brasileira que estabelece e descreve as atividades insalubres, ou seja, as funções que podem tornar a saúde física ou mental do colaborador mais vulnerável a qualquer tipo de risco. A NR15 dispõe sobre ruído, exposição de calor, radiação ionizantes ou não, vibração, frio, umidade, benzeno, poeiras minerais e agentes biológicos. Essa norma regulamentadora também define os limites de tolerância a agentes químicos, bem como as medidas de proteção para o trabalhador em operações envolvendo exposição ou contato com agentes tóxicos, alérgicos, irritantes, corrosivos, cancerígenos e narcóticos. Entende-se por limite de tolerância, para fim desta norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará danos à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Em outras palavras, o limite de tolerância é um valor no qual abaixo dele o trabalhador não sofrerá ou tenderá a não sofrer danos à sua saúde. Agradeço a atenção de vocês e continuem acompanhando as aulas do Universo do Ensino Tecnológico. Até a próxima!